Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Eu quero conversar com você nesse dia sobre o tema estabilidade. Em Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1. Tiago 4, versículo 1. Diz assim o texto: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Versículo 4: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça ainda maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Senhor, essa é a Tua palavra nesse dia. Queremos ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco aqui através das Sagradas Escrituras. Pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Teu Espírito deseja falar ao nosso coração. Fala conosco aqui nesse dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o nome de Jesus. E quem crê diga amém. Eu quero ler esse mesmo texto, mas aqui numa outra versão. Quem aqui já leu a versão A Mensagem? Quem já leu a Bíblia A Mensagem? Eu quero ler esse mesmo texto de Tiago capítulo 4 para você, agora nessa versão, porque é uma versão muito simples e ajuda no nosso entendimento do texto. Se você tem ela disponível, você pode acompanhar comigo. Se você não tem, você pode ouvir enquanto eu faço a leitura, por favor. Diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que eles acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem: é do meu jeito ou nada feito. E para vocês terem o que vocês querem, vocês lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam até a apelar para a violência. Sei que vocês não têm coragem de pedir isso para Deus. É claro que não, vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são como crianças mimadas, cada uma querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que vocês querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão como inimigos de Deus. E vocês acham que Deus não liga? Ele mesmo diz: eu tenho muito ciúmes de quem eu amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Ele ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim para Deus e Ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Reconheçam: vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor, e só assim vocês poderão se reerguer. Mas o reerguer é Deus quem o fará. Amém? Gente, todos nós buscamos por estabilidade. A verdade é que se nós moramos nesse país, é porque de alguma forma encontramos aqui um lugar mais estável do que o lugar de onde viemos para morarmos aqui, sim ou não? É claro que existe o propósito de Deus envolvido em tudo isso, mas a América oferece uma estrutura como nação que
possibilita a gente viver aqui de forma mais tranquila do que vivia no lugar de onde viemos. E é verdade que esse anseio por estabilidade, esse anseio por segurança, ele está inato no ser humano por dois motivos. Primeiro, porque a gente nasce de um lugar seguro, né? Nós somos formados no ventre da nossa mãe, e se tem um lugar que nós somos acolhidos, alimentados e somos protegidos, é esse lugar. Muitas vezes a gente sabe que infelizmente muitas mães não tomam essa decisão, né? Mas a maior parte das mamães, quando tem um filho, elas protegem, cuidam e zelam por essa criança ali no seu ventre. Então esse desejo inato por estabilidade vem em primeira instância pela forma como somos formados, e em segundo lugar porque Deus nos criou para isso. Quando você lê Gênesis capítulo 1, você descobre que Deus criou o homem para viver num jardim, e nesse jardim Deus ofereceu para ele toda a condição necessária para que ele pudesse ter um relacionamento com Deus e também cumprir o propósito para o qual Deus o criou. Então nós ansiamos por estabilidade por essa razão, porque Deus nos criou para isso. E porque quando somos formados no ventre da mãe, encontramos já ao nascer esse lugar de estabilidade. E não tem problema nenhum a gente desejar isso, não tem problema nenhum a gente querer estabilidade. A questão é como eu e você vamos construir esse ambiente de estabilidade. E o Tiago está dizendo aqui para a gente nesse texto que tem duas formas de nós construirmos um ambiente de estabilidade da nossa vida. A primeira é através do nosso orgulho, da nossa autonomia, da nossa força. E a segunda é através da humildade, é da obediência a Deus, é da dependência de Deus. E talvez você me pergunte assim: Azulato, como é que eu sei então se eu estou escolhendo o caminho do orgulho ou o caminho da humildade para construir esse lugar de estabilidade? O texto diz: se você está vendo muita confusão, muita desordem, muita briga, muito conflito, se você está entrando em discussão com outras pessoas nessa tentativa de construir um lugar de estabilidade, isso prova que a forma como você tem tentado construir isso não tem nada a ver com humildade, tem a ver com orgulho. E se você tem colhido paz, graça de Deus, se você tem colhido bondade de Deus nessa tentativa de construir esse lugar de estabilidade, isso mostra que você tem dependido de Deus e tem caminhado pelo lugar da humildade. O Tiago está dizendo para nós: olha, uma pessoa que tenta construir para ela uma vida de estabilidade a partir do seu orgulho, em primeiro lugar, ela se torna uma pessoa invejosa. Essa é a primeira marca de alguém que está tentando ter uma vida estável a partir da sua própria força. Essa pessoa se torna invejosa. Por quê? Porque ela quer viver o que os outros estão vivendo, sim ou não? Não. Não. Porque o nome disso, presta atenção, o nome disso é cobiça. Cobiça é desejar o que o outro tem. A inveja não é desejar o que o outro tem, a inveja é desejar que o outro não tenha. O invejoso não se satisfaz em ter o que o outro tem. O invejoso quer ver a destruição do outro. O prazer dele é quando ele vê o outro perdendo. É quando ele vê o outro sendo destruído. É quando ele vê o outro, a ponto de conquistar alguma coisa, de repente essa pessoa perde. Essa é a alegria do invejoso. Então uma pessoa que tenta construir uma vida de estabilidade, de segurança, nos parâmetros do orgulho, ela se torna uma pessoa invejosa. Ela não consegue celebrar a conquista do outro, ela não consegue se alegrar com as vitórias da outra pessoa. Por quê? Porque a forma dela se satisfazer é na sua perda. Alguém conhece alguém assim? Alguém que a pessoa, o prazer dela, a pessoa abre a boca e o veneno até escorre, Escorre assim. Aqui em Miami não tem não, amém, gente? Isso acontece só lá na China, amém? Não tem ninguém da China nos assistindo, só Brasil, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Peru, Portugal, Itália e Moçambique, amém? Então só lá na China que tem gente assim. Gente invejosa. Gente que tem alegria em ver o outro fracassar. O Tiago também diz que uma outra consequência de alguém que está tentando construir a sua vida nesse parâmetro da estabilidade é discussão por causa da imposição. Ou seja, essa pessoa não aceita em hipótese nenhuma que uma outra vontade seja feita senão a dela. Por quê? Porque ela sempre está certa.
Alguém sabe o que eu estou falando aqui? A pessoa está sempre certa. Então ela não aceita em hipótese nenhuma ser questionada. Ela não aceita em hipótese nenhuma ser confrontada. Ela não aceita em hipótese nenhuma que a sua decisão seja de alguma forma colocada de lado. Não. Se a decisão dela não for aceita, meu filho, ela está disposta a qualquer coisa para fazer o negócio acontecer daquele jeito. Quem sabe o que eu estou falando aqui? É igual a criança birrenta. Já viu criança birrenta? Você entra no supermercado com a criança birrenta, ela fala assim: pai, eu quero. Aí você fala assim: filho, papai não vai comprar. Acabou, irmão. Ela cai no chão e ela esperneia, ela grita e ela começa a constranger o seu pai, até que de uma forma, em função do constrangimento, o que o pai faz? Vai lá e compra para a criança parar. Tem muita gente adulta que é igual criança birrenta. Ele fala assim: eu quero que a coisa seja desse jeito. E aí se alguém fala assim: não, vou fazer do outro jeito que é melhor, ele emburra. A tromba fica grande. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Às vezes a pessoa até vai, para o esquema que foi decidido de uma forma diferente, mas ela faz questão de estar ali mostrando para todo mundo que ela não está satisfeita. Gente, presta atenção. Existem muitos casamentos que se desgastam por causa de pessoas orgulhosas que não cedem à vontade de uma outra pessoa. Muitos casais que entram em discussão e não conseguem se ajustar. Por quê? Porque do outro lado tem alguém que é implacável na sua vontade. Ele está sempre certo. Então tudo tem que ser sempre feito do jeito dele. Pessoas orgulhosas são assim. Pessoas que querem construir a sua segurança da sua forma são assim. Em primeiro, elas são invejosas. Em segundo, elas são tão convictas da sua vontade que elas estão dispostas a quebrar o pau, brigar, fazer o que for preciso para conseguir o seu lugar. E por último, essas pessoas são tão obsessivas pela sua segurança que elas são capazes de passar por cima de qualquer um para ter o que elas querem. Gente que não importa em ferir, em machucar, gente que não importa em ferir com palavras, em ferir com a distância, em ferir com o isolamento, com a indiferença, gente que não preocupa em tomar uma informação privilegiada e usar essa informação para derrubar aquela pessoa. Afinal de contas, o que ela mais anseia é aquele lugar. Então se ela tem alguma coisa que ela possa usar contra aquela pessoa para tirar o lugar dela, para ela chegar lá, ela não se importa, ela faz. Pessoas orgulhosas são assim. Elas querem segurança. O desejo inato por segurança é bom, mas a forma como elas estão construindo isso é péssimo. E o texto bíblico diz que o sentimento que Deus tem por essas pessoas, sabe qual que é? Um sentimento de ciúme. Porque essas pessoas, na sua busca pela construção da estabilidade, se assemelham às pessoas que não têm Deus, ao invés de parecer alguém que tem Deus na vida e resolve depender dele. Aí Deus fica com ciúme, porque no entendimento do texto, parece que essas pessoas amam tanto o jeito do mundo, que elas preferem compactuar com o jeito do mundo, do que preferirem se sujeitar a Deus. É como se o texto estivesse dizendo assim, que Deus tem ciúme do mundo. Por quê? Porque ao invés de você caminhar para perto dele, você prefere caminhar para perto do mundo. Mas é óbvio que Deus não tem ciúme do mundo, amém, gente? Mas o zelo de Deus é como se fosse um ciúme por você, amém? Vocês estão comigo aqui, gente? O zelo de Deus é como se fosse um ciúme por você. Eu tenho uma história que eu acho que vai ajudar você a entender o que eu estou falando, né? Imagina um casal que se conheceram na época da universidade, estudaram juntos, se conheceram na faculdade, e tem 10 anos de casado. Eles casaram logo após se formar, e aí tem 10 anos de casado. Então, ou seja, passou a ser mais ou menos uns 14 anos. E aí 14 anos depois, a galera da faculdade resolve fazer um grupo no WhatsApp, se encontrar, para todo mundo se ver como é que estão as coisas, quem teve filho, quem casou, quem não casou, quem está enrolado ainda. E aí resolvem marcar um lugar e um dia e vai todo mundo para lá. E aí eles chegam na festa, 10 anos de casado, a vida está maravilhosa. Só que quando eles chegam, o marido encontra aquela amiga da época da faculdade. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sabe aquela amiga
aquela amiga. E aí quando o marido vê a amiga, nossa, ele, fulana! E dá um abraço e tal. E a esposa fica olhando assim, nossa, que alegria, hein? Poxa, muita alegria, olha que empolgação, né? Mas ela resolve não falar nada, né? Vai que foi um descuido e tal. E enquanto o marido está ali, né, naquela empolgação, a esposa vai meio que se deslocando, desapercebido, caminhando para o canto para ver se o marido desconfia, larga a amiga e vai ficar com ela. Só que ele fica ali, entretido, preso, conversando. E aí de repente ele sai. E a esposa pensa, pô, até que enfim, né? Vai sair para vir ficar comigo. Só que ele sai, vai lá e pega um copo de refrigerante e leva para a amiga. As mulheres já pensou, vai morrer. As mulheres já pensaram, vai morrer, vai morrer. Aí ele sai de novo, mas para pegar um prato de salgadinho para a amiga. E ele fica ali a festa inteira entretido. E a esposa, percebendo que ele não vai desconfiar, sai para conversar com outras pessoas e tal. Acaba a festa, ele vem na direção dela. Ai, amor, foi um tempo maravilhoso, né? Não foi? E ela olha para ele, foi maravilhoso. Aí eles vão caminhando para o carro, de mão dada, um do lado do outro, mas a esposa está em silêncio. E aí ele já percebeu, o marido percebeu, que ele não fez uma coisa muito boa, né? E quando eles entram no carro, assim, só para ter certeza, ele resolve fazer aquela pergunta que todo marido faz. Qual que é a pergunta? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí a esposa olha para ele e diz, estou ótima, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, né? E aí ele já sacou que ele chutou a canela, né? Mas é uma sexta-feira à noite, né? Estão voltando para casa, e o marido tem intenções devocionais para com a esposa. Os irmãos entenderam? Ele quer orar em línguas. E aí quando eles chegam na porta da casa ou do apartamento, ele vai dar um abraço nela. Ela fala assim para ele, tira a mão de mim, não me encosta. Por que ela está fazendo isso, gente? Porque ela está com ciúmes. Só que preste atenção, não necessariamente esse é um ciúme relacionado a uma outra pessoa, mas é um ciúme relacionado a uma atenção e a um zelo que deveria ser dado a ela e foi dado para alguém. Então não necessariamente tem a ver com uma pessoa, mas tem a ver com algo que ela sabe que é dela, pertence a ela, ela tem o direito àquilo, mas ela está vendo o seu marido dar a atenção e o zelo que deveria ser dado para ela, para uma outra pessoa. Irmão, esse é o sentimento que Deus tem a nosso respeito, quando Ele vê a gente flertando com as propostas do mundo, para construir estabilidade, ao invés de depender dEle, para que Ele faça isso na nossa vida. Deus sente ciúmes. Ele fala assim, cara, para que isso? Para que você está fazendo isso? Eu estou aqui. Mas o outro caminho, irmãos, é o caminho da humildade. Tiago diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo vos exalte. Irmãos, a outra forma de nós termos estabilidade é exatamente pelo caminho da humildade, da dependência de Deus. Quantos aqui concordam comigo que Jesus tem o lugar mais estável do universo? Quem concorda comigo? A Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus, amém, irmãos? Em um lugar que nada pode abalar, nada pode abalá-lo, nada pode abalar esse lugar, amém? Então, biblicamente falando, Jesus está no lugar mais estável do universo. Mas a Bíblia também conta a forma como Ele conquistou esse lugar. E sabe o que é engraçado? Nós queremos ter a mesma estabilidade que o Filho de Deus tem, mas às vezes não queremos andar pelos caminhos que Ele andou. O caminho que Jesus andou, irmãos, para ter esse lugar de estabilidade, foi o caminho da dependência, foi o caminho da humilhação. Em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz assim: tende em vós
o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo ele em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e deu a ele o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas o caminho de Jesus para chegar nesse lugar foi o caminho da dependência, foi o caminho da humildade, da humilhação. Eu costumo pensar o seguinte, vocês estão comigo aqui, gente? Eu costumo pensar o seguinte: houve um tempo, parafraseando esse texto de Paulo, de Filipenses 2, houve um tempo em que Jesus estava com o Pai, no lugar mais privilegiado do mundo, à direita de Deus. E desse lugar em que Jesus estava, ele olhava para a humanidade de cima para baixo, amém? Então Jesus estava à direita do Pai, acima nos céus, e desse lugar ele observava os seres humanos, de cima para baixo, amém? Como alguém que tem uma visão panorâmica, amém, gente? Só que a Bíblia diz que, sendo ele como Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de um servo, se tornando semelhante aos homens. Ou seja, Jesus olhava para cada um de nós numa visão panorâmica de cima para baixo, mas houve um tempo que ele parou de nos olhar de cima para baixo e ele decidiu nos olhar olho no olho. Ele desceu da sua glória e ele caminhou entre nós para olhar a gente olho no olho, se tornar um ser humano igual a mim, igual a você, e olhar para cada um de nós olho no olho, olhar para cada ser humano olho no olho. Gente, se fazer tão comum, Jesus era um ser humano tão comum, que as pessoas não acreditavam quem ele era, quem ele dizia que era, de tão comum que ele era. Só que a Bíblia diz que, encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então Jesus não apenas desceu da glória para nos olhar olho no olho, como ele fez mais, ele desceu mais, e ele decidiu se ajoelhar para nos olhar de baixo para cima. Ele não apenas ficou satisfeito, se satisfez em nos olhar nos olhos, mas ele decidiu se humilhar ainda mais e olhar para a gente de baixo para cima. Em João capítulo 13, a Bíblia conta uma das histórias mais bonitas do Evangelho. Era dia de Páscoa, e como toda festa, um jantar era preparado. Só que na entrada para esse lugar onde havia um jantar preparado, a Bíblia diz que estava ali uma bacia e uma toalha. Era costume dos judeus, eles andavam de sandália. Quando alguém entrava num recinto, num local, os pés eram lavados para que essa pessoa se sentisse mais à vontade no ambiente. As mesas não eram altas como as nossas, elas eram baixas. Então, para que a pessoa não ficasse com o pé sujo junto à mesa, o pé era lavado na entrada. Mas normalmente quem fazia isso era um escravo contratado. Naquele dia, os discípulos foram passando e todos eles viram a mesma bacia e todos viram a mesma toalha, mas todos passaram por ela e a ignoraram. A Bíblia diz que, sentados na mesa, Jesus se levantou, tirou a sua roupa, enrolou a toalha em volta da sua cintura, tomou a bacia, e ele veio na direção dos seus discípulos. E a Bíblia diz que a primeira pessoa que ele se aproximou foi de Simão Pedro. E quando Simão Pedro olhou aquilo, ele falou assim: de jeito nenhum, o senhor não vai lavar os meus pés? Nunca.
Que absurdo. Jesus falou para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro: então, não só os pés, lava tudo. Aí Jesus diz: não, Pedro, só os pés se sujam pelo caminho, o restante já está limpo pela palavra. E Jesus foi lavando os pés de um por um, irmãos, inclusive daquele que iria traí-lo, inclusive daquele que iria abandoná-lo e dos outros que iriam deixá-lo. Lavou o pé de todo mundo. E quando ele terminou, ele colocou a sua roupa, tirou a toalha, deixou a bacia, sentou na mesa e disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e de fato eu sou. Mas sendo eu mestre e senhor de vocês, dei a vocês o exemplo. O maior entre vós será aquele que serve, não o que é servido. O maior entre vocês é aquele que lava os pés, e não aquele que tem os pés lavados. Façam isso. Façam isso. Irmão, Jesus conquistou esse lugar de estabilidade. Ele conquistou esse lugar elevado, não lutando por ele, mas morrendo por ele, se entregando por pessoas, morrendo por elas e não matando pessoas. Ele escolheu o caminho da obediência, ele escolheu o caminho do serviço, ele escolheu o caminho que aparentemente parecia vergonhoso, mas a vergonha se transformou em dupla honra. Deus o exaltou soberanamente. Sabe, eu aprendi uma lição alguns anos atrás. Vou falar isso aqui e caminhar para o encerramento. Eu aprendi uma lição alguns anos atrás. Eu fazia parte de uma equipe de natação. Acredite você ou não, amém? Nadava 50 metros livre. E eu lembro que a gente foi participar de uma competição, e tinha um menino na equipe que ele era muito zoador, ele brincava com todo mundo. E nesse dia ele resolveu pegar no meu pé. Ele resolveu tirar sarro comigo. Só que ele era muito grande, tipo o pastor Eric assim. Vem cá, pastor Eric, por favor. Vem cá. Chega aí, chega aí. Fica aqui do meu lado, por favor. Isso, fica aqui. E aí ele começou a tirar sarro de todo mundo, e começou a tirar sarro de mim, pegar no meu pé e tal. E a galera inflamando, né? Aí uma hora ele pegou e brincou, zoou a minha mãe. Meu filho, presta atenção, é isso. Aí não. Presta atenção, menino adolescente, você pode zoar o pai, você pode zoar ele, você pode zoar tudo. Zoou a mãe é morte, filho. Sim ou não? Meu sangue subiu. E eu parti para cima dele. Estende o braço assim. Estende o braço. Estende o braço. Não, fecha. Isso. Fecha não, abre a mão. Open your hand. Isso. Eu parti para cima dele. Ele fez isso aqui, ó. E eu fiquei: vem aqui, eu vou te pegar. E ele segurando. E eu... Quando ele cansou... Thank you. Quando ele cansou, ele tirou o braço, e eu passei lotado. Brum, e caí lá do outro lado. Mas você consegue entender que essa é a condição de muita gente aqui nesse dia? Você está lutando com Deus. Aí você repreende, você acha que é o diabo. É o diabo está impedindo. Não é o diabo não, é Deus mesmo. Porque Deus resiste aos soberbos. E aí você fica se matando e lutando para fazer a coisa acontecer, e parece que ela não vai. E você acha que é diabo, que é maldição hereditária, que é falta de oração. E você briga, discute, berra e tal, porque você vai: o diabo. Não é o diabo, irmão. Quem está te resistindo é o seu pai. Por quê? Porque ele está vendo orgulho em você. Irmão, se existe uma coisa que o pai não suporta ver em nós, é orgulho. Porque esse pecado maldito nasceu no coração do primeiro rebelde do universo. Irmãos, talvez a solução para o seu casamento, a solução para os seus conflitos com seu filho, talvez a solução para os seus conflitos no ambiente de trabalho, ou quem sabe aqui na igreja,
seja a humildade. Ah, Zulata, eu não levo desaforo para casa. Leva sim, Jesus levou. Aliás, Ele levou para a cruz. Talvez o melhor caminho para você ganhar uma pessoa não seja tentando provar que você é melhor do que ela. Talvez seja mostrando para ela que você realmente é menor. Posso contar mais uma história? A última. Alguns anos atrás, não sei se eu já contei essa história aqui, mas alguns anos atrás, uma amiga minha me contou essa história da família dela. Eu poderia dizer que uma história parecida aconteceu na minha casa, mas é que essa história foi tão bonita assim que vale a pena compartilhar com você. Só para você entender o que aconteceu na minha casa, para eu contar a história. Meu pai faleceu há 19 anos atrás, num acidente de carro, com 38 anos. Mas um ano antes da morte do meu pai, nós descobrimos que ele vivia uma vida muito complicada na área sexual, envolvido com muitas mulheres, vivendo um pecado de adultério já de tantos anos, uma alma totalmente suja pela vida que ele vivia. E a gente descobriu porque Deus falou para minha mãe, Deus revelou para ela que isso ia acontecer. E ela compartilhou comigo e nós começamos a orar. E quando Deus trouxe tudo à tona, e meu pai confessou o pecado dele, a minha mãe teve a oportunidade de mandar ele embora. Fala assim, vai embora, essa é a vida que você quer viver, vai embora. E ela falou para ele, falou, olha, se essa é a sua escolha, pode ir embora, vai viver a sua vida. Mas se você quer ser restaurado, eu estou disposta a pagar o preço pela sua restauração. Presta atenção, eu levo essa frase no meu coração. A minha mãe disse para mim assim, Zulata, eu amei mais a alma do seu pai do que as coisas que ele fez. E aquela mulher pequenininha, menor que eu, minha mãe, começou a pagar um preço de oração. E naquele ano antes do meu pai falecer, a gente viu um homem transformado pelo poder de Deus, que estava disposto a abandonar o adultério. A história que eu vou contar é muito parecida. É de uma família que o pai da família estava percebendo que a família estava se separando. Esposa, coração frio, parece que estava se distanciando. Os filhos indiferentes com a família. A sogra morava com eles. E esse homem, um homem de Deus, um homem de oração, começou a orar e dizer, Deus, eu não aceito perder a minha casa. Deus, eu não aceito perder a minha família. Eu não aceito perder a minha esposa. Eu não aceito perder os meus filhos. E aí começou a orar. E aí Deus deu uma estratégia para ele. Então ele se aproximou da família e falou, olha, semana que vem, tal dia e tal hora, eu preciso de todo mundo sentado aqui na sala, eu tenho uma coisa muito importante para falar. E na outra semana, nesse dia e nessa hora, estava todo mundo lá, sentado, esperando o pronunciamento. Todo mundo achou que era uma coisa muito séria. E ele começou a dizer, olha, faz alguns dias, algumas semanas que eu tenho orado por vocês, porque eu tenho percebido que a nossa família não é mais a mesma coisa, mas eu não aceito perder vocês. Eu não aceito perder você, minha esposa, eu não aceito perder os meus filhos, eu não aceito perder você, sogra. Ele levantou, foi lá dentro, pegou um balde e uma toalha, e ele veio para dentro da sala para lavar os pés da sua família. A primeira pessoa que ele lavou os pés foi da sua esposa. Ele se ajoelhou diante dela, e à medida que ele ia lavando os pés da sua esposa, ele ia agradecendo a ela por todo o benefício que ela havia feito a ele, por todo o bem que ela havia prestado. Ele ia agradecendo as roupas lavadas, o tempo dedicado, as comidas que tinham sido feitas, o cuidado com os filhos, a fidelidade dela para com ele, as palavras de amor, o tempo de intimidade, os carinhos, as palavras de elogio. E aquela esposa começou a chorar, irmão. Ela começou a chorar, e ele lavando os pés dela. E depois ele começou a pedir perdão pelos erros que ele havia cometido, pela falta de atenção, pela falta de palavras de carinho. E ele fez isso, a esposa chorou. E quando ele terminou de lavar os pés da esposa, ele lavou os pés da filha mais velha, fazendo a mesma coisa, os pés do filho mais novo fazendo a mesma coisa, e lavou os pés da sogra. Quando ele terminou, eles estavam todos chorando. Ele pegou o balde e a toalha, ele ia saindo, a esposa levantou do sofá e disse, não, me dá esse balde e essa toalha que eu também preciso lavar os pés de vocês. A esposa levantou,
pegou o balde, a toalha, e ela começou a lavar os pés do marido, fazendo a mesma coisa que ele havia feito. Depois lavou os pés da filha mais velha, depois os pés do filho mais novo, depois os pés da sua mãe, depois a filha mais velha fez a mesma coisa, o filho mais novo fez a mesma coisa, a sogra fez a mesma coisa, e eles terminaram aquele dia abraçados, chorando juntos. E ela me contou que depois desse dia, a família deles nunca mais foi a mesma. Sabe, às vezes o caminho da mudança não é o caminho da imposição, não é o caminho da guerra, não é o caminho de passar por cima dos outros. Às vezes o caminho da mudança é o caminho da humildade, o caminho da dependência de Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos, humilhai-vos na presença de Deus, e Ele te exaltará. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Ficou baixo. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Diga, não posso esquecer, não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Vamos juntos, vamos. Como um pai se compadece dos filhos. Levante a sua voz, suas mãos e diga: afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Pega a sua voz e cante, Lagoinha. Escuta o meu clamor, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o
ti. E as lutas, oh, e as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. As vozes cantem distante, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Oh, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena, não vale não. Escutar o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Eu creio que se você está aqui perto da sua família, se você está aqui, marido, esposa, talvez os seus filhos, eu queria que nós orássemos em família nessa hora. Se você não está com a sua família, um homem vai abraçar um homem, uma irmã vai abraçar uma irmã. Nós vamos orar uns pelos outros nessa hora. Sabe, se você precisa pedir perdão para sua esposa, se você precisa pedir perdão para o seu marido, para os seus filhos, faz isso agora. Faz isso agora. Sabe, com o coração leve, com o coração humilde. Receba a graça de Deus sobre a sua casa, sua família nesse dia. Vamos lá, Lagoinha Miami, deixa Deus tocar você aqui nesse lugar, online. Deixa Deus tocar a sua casa, a sua família. Deixa Ele visitar você nessa hora. Oh, quebra o nosso coração nesse dia, Senhor. Quebra o nosso coração nesse dia, Pai. Oh, quebra o nosso coração. Queremos seguir o caminho da humildade, da dependência. Nesse lugar a graça do Senhor, nesse lugar a favor do Senhor, a bênção sem medidas. Oh, queremos receber de ti. Oh, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Oh, escuta o meu clamor, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, com seus olhos fechados, coloque as suas duas mãos sobre o seu coração, por favor. E
E ore comigo nesse dia dizendo: Senhor Jesus, diga, eu abro o meu coração. Diga, eu te entrego a minha vida. Diga, eu reconheço que preciso de Ti. Diga, recebe, Jesus, a minha vida. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre o seu coração. Se você está aqui, ou quem sabe pela internet, orou hoje pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus hoje. Eu quero muito orar com você, eu quero muito orar por você. Se você é essa pessoa que diz: eu quero entregar minha vida para Jesus, do lado, ou você diz: eu quero voltar para Jesus hoje, levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você e quero orar por você. Tem alguém aqui que diz: eu quero entregar minha vida? Tem uma pessoa de mão levantada, tem mais gente de mão levantada ali, lá no fundo. Levanta bem alto, por favor, isso. Tem mais gente de mão levantada. Você que levantou a sua mão, por favor, vem cá pertinho de mim, deixa eu orar com você. Vem cá, sem constrangimento. Sai do seu lugar e vem. Quando nós cantamos esse hino, vem mesmo, vem cá, fica aqui pertinho de mim. Deus te abençoe, obrigado que você veio. Vem mesmo, sai do seu lugar e vem. Vem. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Sai do seu lugar e vem, sem constrangimento. Escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro. Se você está tomando essa decisão pela internet, isso, vem mesmo. Vamos aplaudir essas pessoas que estão chegando, por favor. Isso, pode vir. Distante de Ti, Senhor. Se você está tomando essa decisão pela internet, digita pra gente: eu quero viver o novo. Está na sua tela aí. Nós também queremos orar por você do online. Digita pra nós: escuta o meu clamor, mais que o ar, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, Não posso viver. não vale a pena. Aleluia. Escuta o meu clamor, mais que o ar. Estenda suas mãos para cá, por favor. Me ajude a orar nessa hora. Pai, nós abençoamos cada uma dessas vidas. Como igreja declaramos que elas são Tuas, que elas pertencem a Ti. Aqui nesse auditório ou pela internet, Tua graça venha sobre cada um deles nessa hora. Como igreja nós oramos para que eles sejam cheios do Espírito e nos comprometemos em amar, servir e em ser com eles a Tua família. Desde agora, Pai, nós oramos e como igreja te agradecemos. E quem crê, diga amém. Você pode aplaudir o Senhor por essas vidas aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olha, a Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer aqui. Eu vou contar até 3. Eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama e já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo? Vamos lá? Todos juntos? 1, 2, 3. Podem se virar. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. A Tua graça me basta, o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso. Podem seguir o pessoal aqui, é bem rapidinho, por favor. Glória a Deus. Alguém foi abençoado aqui nesse dia? Somos 23, 26 novas decisões no online. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Glória a Deus. Quero abençoar a sua semana. Estenda suas mãos.
Não esquece, 6 p.m. temos o nosso culto em Deerfield. Se você é da região, vem estar com a gente, amém? Vai ser um tempo maravilhoso. Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por aquilo que o Senhor fez aqui. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito seja com o povo de Deus, aqui e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre. Quem crê, diga. Dá um abraço em umas 10 pessoas. Vai na graça, vai na paz, vai viver a melhor semana da sua vida, amém? Sábado temos Carisma Experience, Carisma, Test Drive do Carisma. Seja com a gente. E quarta-feira, Flow Experience no Culto Fé. Eu espero você. Deus abençoe. Até lá. Amém.